pessoas! Eu Zinga aqui. Bora conhecer umas cidades pequenas do estado de São Paulo que ninguém fala sobre? Então já se inscreva no canal se você é novo por aqui, que eu sempre trago conteúdo supimpa sobre o Brasil. E vem comigo! Começando por Iporanga, com 4.000 habitantes, essa cidade é rodeada por várias unidades de conservação, que no caso é só um nome bonito para mato protegido mesmo. Mas o que se destaca lá é o tal do Parque Estadual Caverna do Diabo, assim como o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, vulgo Petar. Na verdade, essa cidade é um lugar perfeito para quem procura cavernas ou outros lugares para passear e ficar em contato com a natureza. E esse Petar que eu falei é o principal motivo que a piazada vai para lá, porque é justamente ali que se encontram as estalagmites, estalactites e aquelas coisas que a gente já viu na TV e não sabia onde é que encontrar. Não à toa, Iporanga é a capital das cavernas por conta das mais de 360 que já foram catalogadas por lá. Próxima parada, Cananéia, com 12.000 habitantes, aquela cidade que briga com São Vicente sobre quem que é a mais antiga do Brasil, mas sempre acaba perdendo. Só por isso já dá pra saber que o lugar é velho que nem as pedras, né? Pois então, também é um dos maiores berçários de vida marinha do planeta e um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica intocada da costa brasileira. Fora isso, preciso nem falar que prédio antigo nesse lugar tem pra todo lado. Não por menos, a Unesco reconheceu Cananéia como patrimônio natural da humanidade. E Joanópolis, já ouviu falar? Joanópolis é uma cidadezinha de 13.000 habitantes, bem no pé da Serra da Mantiqueira, que vive da cultura caipira e é abençoada por paisagens inexplicáveis. O maior destaque de lá é a Cachoeira dos Pretos, a maior queda d'água de São Paulo, com 154 metros de altura, assim como a Pedra do Cume, com uma vista fora do sério. Mas o curioso da cidade não é nada disso, mas sim o fato de que lá, supostamente, é onde vive o lobisomem. E não me peça pra explicar, procura a casa do artesão que eles vão te explicar melhor. Eu, hein? E que tal São Luís do Paraitinga com 10.000 pessoinhas? Essa cidade é praticamente um museu a céu aberto, cheio de casarões dos séculos 18 e 19 e que, além disso, é considerado um patrimônio histórico nacional. Uns bons destaques são a Praça Oswaldo Cruz, a Capela das Mercês, a Casa Paroquial e a Casa Oswaldo Cruz. Fora isso, o Carnaval das Marchinhas e a Festa do Divino são tipo uma Tomorrowland que acontecem todos os anos. E caso você se pergunte aqui, Zinga, tu não vai colocar o teu Telegram aqui na tela pra gente te seguir e conhecer mais um monte de conteúdos diferentes? Então, eu sei que não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, mas agora que você já viu o negocinho aqui embaixo, não tem mais volta. É só entrar lá e me seguir. Continuando, vamos falar agora de Águas de São Pedro, com nem 4.000 habitantes. Águas de São Pedro, além de ser a menor cidade em área de São Paulo e também ter o segundo melhor IDH do estado, é famosa pelas fontes de águas termais com propriedades medicinais que muita gente procura para cura de doenças. Se funciona eu não sei, mas pela quantidade de gente que visita esse lugar eu fico desconfiado que funciona assim. O principal destaque lá é o spa termal, assim como o fontanário municipal, o bosque, o grande hotel Senac e o Termas Water Park. E saber que, curiosamente, no início de tudo a galera foi pra lá procurar petróleo nessa área, só que acabou encontrando água quentinha de dentro do planeta e hoje é uma das principais cidades turísticas do Brasil. Aliás, a torre de petróleo ainda tá lá e é chamada de Torre de Óleo Engenheiro Ângelo Baloi. Indo para Santo Antônio do Pinhal, com 7.000 habitantes, eis uma ótima alternativa para quem sempre vai para Campos do Jordão, porque esse lugar é tipo uma canela para quem vai sempre para Gramado. Santo Antônio do Pinhal é legal porque é cheio de pousadinhas, área verde, aquele negócio que só uma cidade de interior consegue oferecer. A melhor forma de conhecer esse pequeno paraíso paulista é pegar o trem do Mirante que liga a cidade de Campos do Jordão num passeio de 2h30 e que passa por vários lugares incríveis. Falando de Queluz, que é o nome de uma cidade, mas mais parece anúncio de empresa de energia, eis um outro cantinho bem peculiar no estado de São Paulo. São quase 14.000 pessoas que vivem por lá e a cidade é principalmente procurada por conta das cachoeiras, piscinas naturais, construções históricas e pelo mato que eles chamam de bosques. Um dos maiores destaques por lá são as águas de Marambaia, uma das principais cachoeiras de Queluz, que é quase tipo um resort assim, natural nos pés da Serra da Mantiqueira, sabe? Outras coisas interessantes de se fazer é visitar o Bosque das Paredes Ocultas, também a matriz de São João Batista, assim como a Pedra da Mina, que é um pico a 2.798 metros de altitude, um dos maiores do Brasil. Gostou, né? Imagina agora tu visitando uma dessas bandas com essa camiseta aqui que eu tô usando, hein? Uma igual no caso, né? Porque essa daqui é a minha. Vai na minha loja, aqui no link da descrição e pega uma pra ti, criatura.
E vamos agora de Monte Alegre do Sul com seus 8 mil habitantes. Essa é uma cidade de imigração italiana que tem o título de capital da cachaça, capital do morango e que faz parte do circuito das águas paulistas. Se tu curte natureza, esse é um bom lugar pra ti, principalmente lá pras bandas da Cachoeira das Andorinhas, que apesar de ter só 10 metros de altura, é bem bonita. Outras coisas legais são o balneário municipal, o mirante do Cristo Redentor a 872 metros de altitude, a locomotiva mogiana, o santuário do Senhor Bom Jesus, a mini cidade e mais uma penca de coisas que só indo pra lá pra descobrir. Em Tapiraí, com quase 8 mil habitantes, é onde se encontram cachoeiras de se perder de vista, rios de águas cristalinas e também um dos melhores gengibres do mundo, a raiz mesmo, no caso, porque lá eles plantam a revelia. Não à toa, 80% do território de Tapiraí é tombado como área de proteção ambiental. O maior destaque de Tapiraí é a Cachoeira do Chá. Em São José do Barreiro, com 4 mil habitantes, também há muita natureza que chama a atenção de quem visita ela. A cidade é popularmente conhecida por ser a porta de entrada para a Serra da Bocaina, e lá é possível fazer diversas atividades relacionadas ao ecoturismo, assim como visitar fazendas antigas do ciclo do café, algumas com mais de 200 anos de história. Indo para Bofete, ou Bofete, como você preferir, com 12 mil habitantes e 1000 motivos para virar meme só pelo nome, isso se eu tô pronunciando, eu não sei se é Bofete ou Bofete. Eis outro lugar que transpira a natureza. Na verdade, para explicar, Bofete tem esse nome pelo aportuguesamento da palavra buffet, porque tem um morro lá que ganhou o nome de Morro do Bofete, ou do Bofete, porque supostamente parece uma mesa de buffet. E não é nem pela formação geológica do morro que vem o nome, mas sim porque os tropeiros guardavam alimentos e água fresca lá em cima em buracos, tipo um buffet para os próximos amiguinhos que ali passassem. Mas fora esse morro aí, ainda tem o Morro do Gigante Adormecido, que parece justamente o que o nome diz, sendo as 3 pedras os pés dele. Mais ideia dessa gente. E Analândia já conhece? Analândia é uma cidade de 5 mil habitantes que é tida como uma importante estância climática do estado de São Paulo. São vários os refúgios naturais que existem por lá, como cachoeira, montanha, paisagens e várias outras coisas. Um dos destinos mais procurados desse lugar definitivamente é o Morro do Cuscuzeiro, também chamado de Morro do Testemunho, porque dizem ser um testemunho de como era a superfície do nosso planeta há milhões de anos no passado. Outros destaques são o Morro do Camelo, a Cachoeira do Salto, a Reserva Natural da Ponte Amarela, a Igreja de Santana e a antiga estação ferroviária de Anápolis. Outro lugar é Ilha Comprida, com 11 mil habitantes, e a cidade tem esse nome porque é uma ilha bem comprida e estreita, já na divisa com o Paraná, além de ter as últimas dunas intocadas do estado de São Paulo. São 74 quilômetros de praias limpas e muitos atrativos culturais e naturais. Ilha Comprida é um típico lugar que a gente não consegue assimilar com os estereótipos do estado de São Paulo, porque tem um estilo de vida bem diferente. E apesar de ter só 11 mil pessoinhas, no verão são mais de 600 mil seres humanos que passam por lá, principalmente buscando o Boqueirão do Norte, que é a praia mais movimentada, o Boqueirão do Sul, a Praia das Pedrinhas, a Praia do Viarrégio, a Ponta da Praia e as Dunas do Araçá. E pasmem, mas em São Paulo tem uma cidade chamada Monteiro Lobato, com 5 mil habitantes, que justamente leva o nome em homenagem ao escritor José Bento Monteiro Lobato, o pai do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque foi justamente lá onde ele viveu. É uma cidade que alia o turismo sustentável com a gastronomia, tradições caipiras, o esporte e o ecoturismo. Muita gente vai para lá fazer a trilha da Pedra do Sapo na Serra da Mantiqueira, mas os atrativos vão muito além disso, como o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo que existe lá, também o Reino das Águas Claras, a Cachoeira da Mata do Farias, a Cachoeira do Zé Maria, o Mirante das Antenas, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e a Associação dos Artesãos. Indo para Rifaina, ou Rifaína, não sei como fala, com quase 4 mil habitantes, encontramos um pequeno paraíso que virou a queridinha de muitos viajantes, principalmente por conta da natureza e de espaços culturais. Rifaina une uma praia de água doce, represa e diversas atividades de ecoturismo. Final de semana nesse lugar só dá jet ski e lanchas no balneário formado pelas águas do Rio Grande. Outros destaques são a trilha do Morro do Chapéu com 5 km, a Ilha do Amor para a prática de mergulho, o Paredão Estreito e a represa de Jaguará.
Tem muito nome estranho nesse lugar. E que tal Sabino com 5 mil habitantes? Sabino é bastante procurada por estar às margens do rio Tietê, mas não do Tietê que você ouve falar todo dia que é sujo, porque lá ele é bem limpinho. Mas o curioso dessa cidade não é nenhum atrativo turístico, que tem vários por sinal, mas sim o fato da população ter inventado um dialeto próprio chamado sabinês, que eles utilizam muito. Já foram vários veículos de mídia, de imprensa lá para conhecer essa peculiaridade que chega a dar um nó na cabeça só de ouvir. Na verdade, esse dialeto nada mais é do que a inversão das sílabas de uma palavra sem inverter as letras. Meio confuso, né? Zinga ficaria algo como gazinel. Parece complicado? E realmente é. Dá um Google nisso aí que tu não vai se arrepender. A melhor coisa que tu vai descobrir hoje. Que é isso, mano? Um Loterma. Talempo, Boac, Gonfra, Rosagem. Próxima cidade, Iacanga, a Woodstock brasileira com 12 mil habitantes. E eu falo em Woodstock porque lá pelos anos 70 e anos 80, rolou um eventão na cidade chamado Festival de Águas Claras que trouxe mais de 30 mil pessoas para a Fazenda Santa Virgínia. Obviamente inspirado na eterna Woodstock, mas tirando esse evento, que não rola mais, a cidade ainda oferece muita beleza natural, um clima de interior e diversos atrativos voltados principalmente para os esportes náuticos e para a pesca esportiva. Alguns destaques por lá são o Lago Municipal, o Aquário Tietê, com peixes do próprio rio Tietê, o Balneário Quilombo e, claro, a Festa do Peão de Boiadeiro, que existe há mais de 40 anos. E para finalizar o papo de hoje, vamos de Sales, com 6 mil habitantes, uma cidadezinha da região metropolitana de São José do Rio Preto, que é bastante procurada por conta de um resort cercado pelas águas do rio Tietê. Fora isso, ainda tem a Praia do Servinho, a Prainha do Torres e a Praia Richelieu, com areias naturais do tal do rio Tietê. Bem, pessoas, por hoje era isso. Se gostaram do vídeo, já sabe, passa ele adiante. Se não gostaram, sinceramente, não sei nem por que chegaram até aqui. Comentem aí se vocês conhecem algumas dessas cidades que eu falei, ou então mandem mais cidades de São Paulo que o Brasil precisa conhecer e bora fazer uma parte 2, né? Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.